Mais uma vez chegamos até a tua casa através da programação da Vida para a Vida. Quero convidar a você a estar participando conosco, não só curtindo, também se inscrevendo no canal da Vida para a Vida e compartilhando a outras pessoas, outros amigos, seus familiares, porque esta é a vontade do Senhor, que seja pregado o Evangelho do Reino de Deus em todo o mundo. Você e eu somos responsáveis para levar a palavra a cada lar, aos seus amigos, aos seus familiares. Como eu não sei onde você mora, mas você sabe onde você mora, também você tem como utilizar a internet para enviar para amigos que moram longe da sua casa, assim como também estou mandando para a sua casa. Que Deus esteja abençoando. Nós queremos ler na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 28, os versos 16 a 20. Quero ler neste instante. Antes vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós temos o privilégio de chegar até mesmo ao receptor de cada família, chamado celular, chamado computador, ó Deus, onde eles podem, de fato, ouvir a Tua voz e entender um pouco mais da Tua palavra. Permita, ó Deus, que cheguemos a cada lar com a Tua palavra e ela fique guardada em cada coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém. O ministério de Jesus, ao terminar o ministério de Jesus, nós encontramos nesse texto que vamos ler, Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20, quando Jesus aparece aos discípulos após a ressurreição. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 26, o verso, podemos ver aqui no verso, 28 versos 16 a 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que bênção, né? Termos a companhia de Jesus. Mas Jesus havia designado aos discípulos a irem para a Galileia, mas eles não sabiam por quê. Teriam que ir para a Galileia. O mais impressionante é que, quando diz o versículo 16, seguiram os 11 discípulos para a Galileia. Seguiram eles para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Jesus não estava com eles. Jesus não estava com eles mais. Jesus já havia ressuscitado, mas não estava com ele, mas designou que fosse para a Galileia. E quando o viram, então depois é que eles viram. Eles não seguiram a Jesus para a Galileia. Jesus mandou que ele fosse para a Galileia e eles obedeceram. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns dos discípulos, a gente vai encontrar um Tomé, né, que chega lá: se eu não colocar a mão, se eu não colocar o dedo nas marcas das mãos, de modo nenhum acreditarei. Então encontrou incrédulos entre os discípulos que andaram com Jesus durante os 3 anos de seu ministério. E eu tenho certeza que hoje também existem muitos incrédulos no nosso meio, muitos incrédulos, até mesmo nas igrejas, pessoas que não acreditam na palavra de Deus, não acreditam em Jesus, não acreditam no poder do Senhor. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E a gente vai encontrar lá no livro de João, quando Tomé não acreditou, quando também o próprio Pedro disse: eu vou com o Senhor até o fim, mas negou Jesus. Então, tanta gente que a gente poderia citar aqui na Bíblia, que abandonaram. E nós encontramos nesta palavra um incentivo para cada um de nós. A partir do versículo 28 e versículo 18 do capítulo 28, Jesus aproximando-se. Então, veja bem, eles viram e o adoraram, mas o adoraram de longe. O adoraram de longe.
Eles talvez até mesmo viram, curvaram-se diante de Jesus, mas Jesus estava longe. O versículo 18 diz assim, mas Jesus aproximando-se. Então Jesus se aproxima de nós. Jesus veio até a terra a princípio para salvar toda a humanidade, e muitos não acreditam nele até hoje, mas vai chegar a hora que ele vai se aproximar para buscar os seus escolhidos. E será que vai encontrar-me descrente ou você não acreditando nele? Veja bem, ele vai voltar, então ele vai se aproximar, vai ficar próximo e vai chamar a sua igreja para subir juntamente com ele e com aqueles que morreram em Cristo. Então é necessário que você acredite no Senhor. É necessário que você ande com o Senhor. E você pode andar com o Senhor através das denominações. Não são todas. Não quero dizer que a igreja que nós frequentamos é a melhor. Não existe igreja melhor. Existe um único Salvador, que é Jesus. E se Ele estiver dirigindo a sua igreja, então esta igreja está no caminho certo. Não estou dizendo que as outras não estejam seguindo. Mas cada um sabe o que acontece com cada família e com cada igreja. Então Jesus, agora aproximando-se, falou-lhes, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. Fazer discípulos é fazer com que alguém, pelo menos, ande igual você anda com Jesus. Talvez assim, não, mas ninguém vai conseguir andar com Jesus igual eu ando com Jesus. Se perguntar até mesmo uma pessoa que nunca foi em uma igreja e pergunta se ele deve, não, a gente tem que ter fé em Deus. Todos têm fé em Deus, mas nem todos seguem ao Senhor Jesus. Então, ide, portanto, fazer discípulo é como o professor ensina ao aluno e mais tarde esse aluno pode ser professor desse professor numa outra matéria. Então, veja bem, discipular era fazer que alguém fique igual a você. E aqui nós estamos, olha, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando os discípulos, não em nome da igreja, não em nome do pastor, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como é que nós podemos aprender com alguém que não sabe nada, que vai à igreja de vez em quando, que poucas vezes lê a palavra de Deus? Então nós precisamos estar estudando a palavra de Deus, está chegando na sua casa essa mensagem com a palavra de Deus. Não basta decorar esse texto, não basta decorar alguns programas de televisão, não basta apenas assistir, é preciso participar. Mas eu gostaria de ler com você também no livro de Mateus, o capítulo 26. Nós falamos até mesmo anteriormente sobre o capítulo 26, o versículo 32. Veja bem, quando Jesus diz assim, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Se alguém acreditava na ressurreição de Jesus, eram os discípulos que ouviam constantemente, mas depois que ele ressuscita, como lemos no texto de Mateus 28, alguns duvidaram. O versículo 16, no versículo 17, diz assim o texto, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mesmo Jesus dizendo a eles que depois da ressurreição, ele iria adiante, ele ia à frente deles para a Galileia. O texto diz assim, Mateus 26, versículo 32. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Por isso os discípulos, quando chegaram na Galileia, Jesus já estava lá esperando por eles. Jesus te espera também para levar ao céu quando ele voltar para buscar os escolhidos. Será bom que você tome a decisão hoje, agora, na sua casa mesmo, onde você está. Tome a decisão de colocar Jesus dentro do seu coração. Não apenas falar de Jesus, não apenas ouvir de Jesus, mas que você o ame muito mais do que você ama ao seu filho, a sua filha, a sua mãe, ao seu irmão, ao seu esposo, a sua esposa. Você precisa colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E assim, nós estamos também cumprindo esse ide de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu quero orar por você. E gostaria de dizer também que às vezes nós esperamos que a igreja venha em nossa casa. Está chegando a palavra de Deus, chega através da televisão, através do rádio, chega através de um folheto, chega através de um jornal, chega através de uma pessoa que vai visitar a sua casa, mas
as pessoas esperam que a igreja venha à nossa casa. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: quando você quer fazer uma viagem longa, uma viagem que precisa entrar num navio, o navio não passa na sua casa, porque na frente da sua casa pode não ter o mar. Pode ser que você mora à beira-mar. Mas se você quiser fazer uma viagem para um lugar bem longe, você também vai, talvez, entrar num avião. Mas para você entrar num avião, você precisa ir ao aeroporto para tomar o avião. Precisa ir ao local de onde vai sair. Para você fazer uma viagem também de ônibus que sai de uma rodoviária, você não pode esperar que esse ônibus passe na sua casa. Imagina uma linha de ônibus numa cidade, aquele para o tempo todo, e você espera que o ônibus pare na sua casa, te chame, o motorista te chame para você que entre no ônibus para ir para o seu trabalho ou para algum a fazer. Se você vai para o trabalho, você vai para o ponto do ônibus, você vai para uma rodoviária, você vai para um aeroporto, você vai de fato para lá onde sai o navio, lá no porto. E então, para que você conheça mais do Senhor, você precisa ir à igreja. Você precisa ir à igreja. Não espere que a igreja vá a você. Ah, mas eu nunca fui convidado. Você não foi convidado muitas vezes até mesmo para se casar, mas aí encontrou com alguém e começou a conversar e ali se casa depois disso tudo. Depois do encontro, depois de levar na sua casa, conversar com seu pai, com a sua mãe e por aí afora. Então, vai a uma igreja. Procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa. Aqui fala o pastor Osias da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Barbacena. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muitos anos de vida para que juntos caminhemos até a volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, concede-nos perdão de pecados, porque muitas vezes pecamos, não só em pensamentos, mas muitas vezes pecamos pelas nossas ações ou a falta das ações, e também pecamos, ó Deus, por palavras, e muitas vezes no nosso coração nós odiamos o próximo. Ó Deus, em nome de Jesus, tira isso tudo do nosso coração para que possamos amar como o Senhor nos ama. E assim poderemos evangelizar, viver o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde até uma próxima oportunidade. Um abraço do pastor Osias e que o Senhor esteja no seu coração, na sua vida, a cada dia, a cada instante. Até a próxima.